aqui, mas o podcast está começando agora. E você que está assistindo aí, pega esse link e já compartilha para todo mundo, tá? Eu sou o pastor Jeová Oliveira e hoje nós temos um convidado especial. Já estou fazendo aqui de novo, que eu acho que agora sim todo mundo vai ouvir, viu, pastor? Agora é para valer, vamos lá. O nosso convidado especial é o pastor Rafael Gonzaga, é o pastor do Ministério Viva em Cristo, empresário da Vitrine dos Bolos, casado com a Luzca, é o pai do Mateus e do Samuel, formado em administração, cursando teologia, professor da Escola Bíblica Dominical e pregador da Palavra de Deus, além de ser um grande ganhador de almas para o reino do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui com ele, pastor Rafael. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora vai, viu? Obrigado, meu pastor. Obrigado pela oportunidade e esse programa vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Eu creio que o nosso bate-papo aqui vai alcançar alguém que está nos assistindo aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho certeza disso. Então, tá tudo ok? Aí o pessoal da comunicação, o nosso áudio. Você que está em casa, manda mensagem aqui pra gente agora. Diz aí como é que tá o áudio. Você que está assistindo a gente, você está ouvindo a gente bem? Tá saindo tudo ok? Tá 100% ok? Beleza? Então, vamos lá. Pastor Rafael Gonzaga, respira, tá? Isso aí, meu amigo, você é uma pessoa super comunicativa, né? Mas aqui eu quero começar esse nosso programa aqui sem muito mimimi. Aqui a gente vai direto ao ponto, né? Então eu gostaria de saber por que o pastor Rafael Gonzaga foi escolhido. Amém, pastor. Assim como todo escolhido, ele tem uma história, né? E a minha história, ela começou... A minha história com Deus, ela começou de uma forma um pouco dolorida. Eu passei por enfermidade, enfrentei uma enfermidade, quase que falecia, né? Era para ser uma cirurgia simples, da retirada do apêndice. Nessa cirurgia houve complicação. Eu tive que fazer uma cirurgia mais complicada, né? Envolveu um risco maior na minha saúde, pois durante a cirurgia o apêndice estrangulou e aí ocorreu que aquela situação toda, né? Quando o apêndice estrangula, infecciona, né? Mas já começa assim, desse jeito? Meu Deus do céu. Mas tem que... O escolhido ele não tem escolha, pastor. O escolhido ele não tem escolha. Mas a apêndice é muito sério, pastor, é muito grave. Era para ser uma cirurgia simples, 40, 50 minutos, foi assim como o médico nos descreveu, como ele deveria ser, né? Mas durou quase 6 horas. E quando eu saí da sala de cirurgia, era para eu ir para a enfermaria do hospital, né? Apenas com o curativo, apenas com o soro, né? Como todo paciente sai da sala de cirurgia. Mas eu vim com uma sonda nasal e um dreno aqui no meu abdômen. E a barriga era para ser um cortezinho de 3 centímetros, né? Na diagonal, o corte foi na vertical, do umbigo para baixo. Meu Deus. E aí, a história começou assim. A enfermeira chegou no quarto e diga assim, se vocês creem em Deus, esse jovem aqui acabou de ser um milagre, porque da forma como ele chegou na nossa sala no centro cirúrgico, quando abrimos a barriga dele, dentro já estava ficando apodrecido. Meu Deus do céu. E aí, a gente sem saber, pastor. O melhor de tudo é isso. Porque a crise da apendicite, ela dá de uma hora para outra, né? Você fica com aquela coisa ruim, a barriga começa a se encher de gases e começa a dar diarreia, vômito, febre. E a gente pensa que foi alguma coisa estragada, a gente comeu na hora do almoço. Eu estava no meu plantão de venda na concessionária onde eu trabalhava, e aí pedi para ir embora porque eu não estava me sentindo bem. Com certeza. Só que tem uma história por trás disso daí, né? Como eu disse aqui no começo, ali foi o meu encontro com o Senhor, propriamente dito, literalmente falando. Então, né? Por isso você está dizendo que a partir daí Exatamente, você foi a partir daí que eu entendo que a minha história como escolhida começou com o Senhor. Por quê? Antes de acontecer essa enfermidade comigo, o Senhor tinha revelado para minha esposa, para a Lúcia, que ia permitir que o meu filho, o Mateus, na época nós só tínhamos o Mateus, né? O Mateus era bebê ainda, tinha entre 2 e 3 anos de idade. Ele ia sofrer uma enfermidade. E aí a minha esposa foi ousada e disse, Senhor, se tiver de acontecer assim, que o Senhor permita a enfermidade na vida do meu esposo, na vida do meu filho, não. Eu não aceito. Ela foi até usada, né? Usando eu não aceito, falando assim com Deus, né? Meu Deus. Só que Deus, ele foi tão bom que
ele atendeu, ele ouviu a oração da minha esposa. E aconteceu a enfermidade comigo, né? Nessa enfermidade, eu recebi alta do hospital, né? Passei uma semana piorando em casa. Passei 48 horas no hospital depois da cirurgia. E aí, essa primeira semana depois da cirurgia, aconteceu uma piora, né? Devido ao apêndice ter estrangulado, acontece o risco de infecção. Então, depois que eu recebi a alta, que fui para casa, o que aconteceu? Começou a infeccionar por dentro, né? Os pontos começaram a infeccionar. E aí eu sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Eu não conseguia dormir, pastor. Foi quase uma semana sem dormir. Só numa posição assim, ó. De frente. E aí, para completar, porque eu ficava numa posição só, e meu pulmão começou a se encher de líquido. E aí tinha uma pessoa da nossa família que ela era fisioterapeuta e ela era especialista em UTI. Ela fazia fisioterapia pulmonar nos pacientes. Foi aqui em Boa Vista? Foi na Paraíba ainda, foi em Campina Grande, na minha cidade natal. Foi no ano de 2016. Nossa. Perdão, no ano de 2012. Abril de 2012. Abril de 2012. E aí, ela disse, meu filho, eu vou ser bem direta com você. Do jeito que o seu pulmão tá, como eu coloquei o aparelho aqui, o estetoscópio, escutei que tá com muito líquido. Se você não melhorar daqui para amanhã, nós vamos ter que fazer um dreno. Meu Deus. Aí eu disse, já tô furado na barriga, agora vai furar meu pulmão aqui? Ela fez, infelizmente tem que ser assim. Como foi assim que Deus falou contigo aí nesse processo? Isso. Aí vamos lá. Nessa piora que eu tive em casa, eu ainda não era evangélico. Eu ainda não tinha me convertido, né? Minha esposa sempre orando por mim, minha esposa e minha sogra. Minha sogra é uma pastora, certo? Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E elas duas sempre orando pela minha vida, né? E eu sem querer nada. Vou ver minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é certo. Deus me ama assim do jeito que eu sou. E ninguém me muda. Aquela história toda, pastor. Depois eu vou. Quando vai chegar o tempo certo, né? Aí não tá na hora, não. Não tô preparado, Deus vai preparar e tal, aquele negócio todo. E aí aconteceu essa enfermidade e eu tive essa pior em casa. E numa certa noite, que eu já estava sentindo muita dor, não conseguia respirar direito, né? Depois de eu receber essa notícia que se eu não melhorasse com 24 horas, eu teria que colocar um dreno no meu pulmão. Meu Deus. Eu fiquei aperreado em casa. E aí eu estava na sala, deitei no sofá, né? Numa posição só, que eu ficava só na posição. E aí eu disse, Alusca, tu tem como ligar para tua mãe e pedir para o pastor dela fazer uma oração aqui por mim? Porque pediu? foi. Porque agora, nessas horas o cara nessas horas a gente lembra logo do pastor, né? Aí o que acontece? Eu pedi para ela, né? Porque eu tô sentindo muita dor e não vejo melhora. E eu acho que só Deus mesmo para me tirar dessa. Eu acredito que daqui, se eu piorar de novo, eu vou morrer. Porque assim, pastor, a minha saúde estava ficando cada vez mais debilitada. Eu não consegui me alimentar, mal consegui beber água, né? Tomando muito medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, ficando fraco, debilitado e cada vez pior. Era o Senhor mesmo me apertando, né? Como diz aqui, quebrando o vaso. E aí aconteceu que quando ela ouviu eu pedir a oração, ela chega, esbugalhou o olho assim pro meu lado. Meu Deus. Ligou na hora pra minha sogra, mãe, liga pro pastor que Rafael pediu para que ele viesse orar aqui porque ele tá ruim, já tem uma semana que ele não dorme, como eu disse para a senhora hoje, já tinha até conversado isso com a senhora, ela fez, mesmo, minha filha, então eu vou ligar agora. Aí ligou, isso aí já era 10 da noite, tá? Menino, o crente, ele só quer oportunidade para ganhar. O pastor tava dormindo, aí minha sogra ligou, ele não atendeu, minha sogra foi bater na casa dele. E aí, pastor, ele acordou todo desorientado. Opa! Não, porque meu genro, ele, seu genro? Aquele rapaz que se operou, ele, sim. Ele pediu oração, pastor. Meu Deus do céu, eu não acredito. É hoje. Por quê, pastor? Ele já tinha chegado a mim, já tinha falado de Jesus para mim, só que a gente com aquela, né? O coração duro, sempre resistente. Eu disse, não, irmão, assim, respeito o Senhor, mas deixa eu quieto aqui no meu canto. Sempre tem. Vai chegar a minha hora. A minha hora não chegou ainda, não. E aí ele já tinha insistido comigo outras vezes, né? E eu sempre na minha, né? Aí chegou nesse dia que ele chegou lá, recebeu a notícia, minha sogra pegou ele em casa e levou lá pra casa. A gente tava morando na casa da minha avó, porque eu tinha saído do emprego, tinha pedido as contas, tava sem plano de saúde, tinha recorrido ao SUS. O SUS não me atendeu, passei 24 horas sofrendo no hospital, sem atendimento. Tivemos que fazer uma cota lá na família para fazer a cirurgia particular. O médico que fez a minha cirurgia era um mercenário.
Ele só me operou quando estava com dinheiro na mão e disse que só ia me dar alta quando eu recebesse o valor total da internação, mas da cirurgia. E aí, quando o pastor chegou lá, ele me viu naquele estado, né, deitado lá em cima deitado no sofá lá de casa, da casa da minha avó, melhor dizendo, e ficou surpreso porque ele tinha me visto alguns dias antes, bem, né? E me viu naquela situação, magro, debilitado, encurvado, porque eu não conseguia ficar na posição reta, por conta da cirurgia aqui na barriga, foi uma cirurgia muito grande. E aí ele fez, meu Deus, o que aconteceu com esse menino, rapaz? E aí a minha esposa contou a situação todinha, né? Ele fez, glória a Deus por isso. Isso é nada mais, nada menos do que o agir de Deus na vida do seu esposo. Você crê que Deus age dessa forma? Ela disse, eu creio, pastor. Aí ele fez, Deus me trouxe aqui, jovem, porque Deus tem um grande plano na sua vida. Ele já tentou, por várias formas, falar com você, mas você sempre resiste, né? E você sempre diz que não chegou a hora, que ainda não está no dia, que Deus vai fazer, vai providenciar tal, mas Deus trabalha de formas diferentes, né? E na sua vida aconteceu assim. Mas Deus me mostrou, quando eu entrei nessa casa aqui, quando eu vi você debilitado em cima desse sofá, ele disse bem assim para mim, eu estou fechando a cova dele hoje, porque a morte, o espírito da morte, já estava para tragar a vida dele. E aí, quando ele disse isso, eu olhei para ele assim, meu olho na hora, né? Aquele impacto. Eu disse, meu Deus do céu. Porque assim, o descrente, a coisa que ele mais tem medo é de morrer. Porque ele não sabe para onde ele vai. É verdade. Né? Todo mundo que você conversa com ele, que ele não tem a fé que a gente tem, né? Você pergunta para ele se ele tem medo de morrer, ele vai dizer, tenho. Deus me livre. Não, vamos parar com essa conversa, que isso aqui tá ruim pra mim. Então eu tinha esse medo, né? Então quando o pastor chegou, que orou por mim lá, que impôs as mãos sobre mim, ele me ungiu, ele levou um óleo ungido. Eita glória. Ele me ungiu. Mas ele fez o apelo lá na hora? Ele disse, Deus manda dizer que fechou a sua cova, certo? Porque você hoje pediu misericórdia de Deus, né? Você lembrou que tem um Deus que pode fazer você sair dessa situação. Ainda que você não tenha tomado a sua decisão ainda de aceitar Jesus como seu Salvador, mas Deus também ama a sua vida. E é por isso que hoje ele está ali curando essa enfermidade. Ele orou. Quando ele pôs as mãos em mim, pastor, foi uma coisa imediata. Eu já fui melhorando assim. Você pode até não acreditar, mas Deus faz assim, tá? Faz. Deus só trabalha assim, né? No ambiente do impossível, Deus faz as coisas acontecer e se tornar possível. Porque o caminho que eu estava indo era o caminho da morte. Porque eu estava sentindo isso. Mas quando o pastor orou, impôs as mãos sobre mim, ungiu e declarou desse espírito da morte, de enfermidade, você não tem poder sobre a vida desse jovem. E aí, no outro dia, que eu dormi a noite toda, pastor. Fazia uma semana que eu não dormia. Eu dormi a noite toda, parecia uma criança. Dormi, peguei no sono pesado mesmo, não tinha quem me acordasse. No outro dia eu acordei com fome, pedindo comida, né? Já acordei com, assim... Numa escala de 0 a 10 de dor, foi para 3. Nossa. Certo? E aí fui melhorando até que eu voltei novamente ao meu estado, né, anterior de saúde. Então, graças a Deus por isso. Deus tem aquele ditado, né? Se você não quer vir pelo amor, você vem pela dor. Não, e aí a gente, é que nem tu falou, o descrente, ele sempre tem desculpa. Isso. Meu amigo, rapaz, eu lembro que quando... Eu tinha um site aqui chamado Você na Mídia. Uhum. E eu fazia a cobertura dos eventos, né? Ia cobrir os eventos. E eu descobri que o que dava dinheiro mesmo era fazer a festa. E aí eu comecei a fazer as festas. Uhum. Meu amigo, era festa de todo tipo que tu imaginava. E aí, meu amigo, sempre eu tinha que beber quando a festa estava boa para tipo, comemorar. Uhum. E quando a festa dava ruim, eu tinha que beber também. Uhum. E aí eu lembro que às vezes eu ficava de ressaca, aí eu botava uma rede lá no quintal. Aí minha mãe ia para a igreja e mandava os crentes da igreja dela ir me chamar. E muitas vezes eu estava deitado lá na rede e eles iam lá me cutucar. Eu ficava bravo, Rafael do céu. Rapaz, eu ficava bravo demais. Porque eu sempre dizia, olha, ainda não estou preparado. Ainda não é o momento. Uhum. Isso aí, realmente, muitas pessoas falam isso. É verdade? E depois que aceita Jesus, aí fala assim, ai, por que eu não vi antes? Já era para mim estar aqui há muito tempo, né? Mas olha, Rafael, muitas pessoas querem saber, porque rodou aí um vídeo aí essa semana, né, do nosso piloto que a gente fez aqui, uhum. Você contando uma história, né, que
como que um vendedor de carro foi mexer com trigo, Isso. né? Tá todo mundo querendo saber que história é essa, que isso aí também é a continuação desse testemunho, né? Então fala pra gente aí, que história foi essa aí que aconteceu? Só lembrando que o escolhido não tem escolha, pastor. O escolhido não Não tem escolha. Ah. A gente tenta fazer as nossas escolhas, mas Deus sempre nos encaminha para a escolha dele, né? Então, eu trabalhava com carros, né? Minha vida profissional sempre foi girando em torno de vendas, né? Fui vendedor de uma multinacional, depois fui para trabalhar com carros, né? E no auge da minha carreira lá na empresa, né? Foi quando o Senhor, mais uma vez, né? Revelou a vontade dele para com a minha vida. E disse assim, através de um pastor, de um outro pastor, e esse pastor eu ainda não tinha me convertido, tá? Todo esse testemunho da enfermidade, meu coração ficou quebrantado, né? Mas eu não me entreguei para Jesus ainda, tá? Para você ver como a gente tem um coração duro. Não, pelo amor de Deus. Para você ver como a gente tem um coração duro. E aí, Deus me curou, Deus me restaurou a minha saúde. Eu ainda fiquei mais um ano nessa empresa onde eu trabalhei. E aí, minha carreira profissional, né, teve aquela ascendência, né? Tinha acabado de ser promovido, meu salário tinha dobrado, né? E aí, meu pai tinha vindo para cá, para Boa Vista. Isso ele veio no ano de 2012. Assim que Deus me curou da enfermidade, ele veio para cá, se mudou para cá, ele e minha mãe. E aí, começaram a procurar alguma coisa para montar um negócio aqui em Boa Vista, né? E tentaram trabalhar com uma tapiocaria, tentou trabalhar também com açaí, mas a minha mãe sabia fazer bolo. E aí ela começou a fazer bolo e minha tia, que já morava aqui desde a década de 90, ela disse, o nome da minha mãe é Rita, disse, Rita, por que tu não faz uns bolos? Eu levo para a escola, minha tia era professora, e aí eu vou divulgando lá o bolo e vou vendendo lá, e de acordo com você for recebendo as encomendas, a gente vai, né? Vai recebendo encomenda e vai impulsionando o negócio. E aconteceu. Minha tia levou os bolos, começou a vender, até o ponto de que a gente começou a receber muita encomenda e teve que comprar o maquinário para fazer em grande escala os bolos. E aí foi quando meu pai disse, não, vamos montar uma casa de bolo. Porque aqui em Boa Vista a gente foi a primeira casa de bolos, né? Desde 2012 a gente está no mercado. Mesmo? Fomos a primeira casa de bolo caseiro daqui da cidade, né? A gente foi o pioneiro nessa área aqui em Boa Vista. É tanto que muita gente chegava com a gente. Bolos? Isso, exatamente. Essa aqui é a página? Exatamente. Esse boleiro aí é meu pai. É o teu pai? É. Muito Senhor bem, Vanderlon. muito bem. Senhor Vanderlon, um grande abraço, Vanderlon. Ele quem foi o propulsor dessa ideia aí, né? E ele começou, ele com minha mãe, e aí foi aumentando as demandas, e ele me ligando. Rapaz, vem pra cá pra ajudar a gente, o negócio aqui tá melhorando, aqui o negócio vai mudar. E eu... Peraí, tu já pulou essa história aí. E eu dizendo, rapaz... Eu quero saber como é que foi a revelação. Ah, sim. Olha aí, ó. E aí, no auge da minha carreira na empresa lá, né? Tudo dando certo, né? Como eu falei, o salário duplicou, nós já estávamos com a estabilidade financeira, vivendo a nossa vida da melhor forma possível. E aí aconteceu num culto na casa da minha sogra, Deus usou a vida de um pastor para falar para minha esposa, que não nos conhecia. O homem estava visitando a igreja, não nos conhecia. Ele disse, pastor Ana, que é o nome da minha sogra, aquela jovem é sua filha? Aí a minha sogra disse, sim. Pois é, porque Deus me incomoda, Deus me mostrou alguma coisa aqui e eu tenho que falar com ela. Deus está me mostrando que vai acontecer uma reviravolta na vida deles, e Deus vai levar eles daqui de Campina Grande, na Paraíba, para um lugar que eles nunca imaginaram que ia morar. Mas é no Brasil isso. Só que é um lugar muito longe daqui, eu não sei dizer onde é que é. Mas Deus está me mostrando que vai levar eles. E não vai demorar muito não. E aí a Lúcia me falou isso, né? Aí eu disse, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Tá tudo dando certo para nossa vida aqui, estamos bem, né, financeiramente. Na minha carreira profissional tá progredindo, tá ascendendo, não vou sair daqui não. E aí a Lúcia fez, mas foi Deus que falou, você não crê que Deus não restaurou a sua saúde, Deus não lhe livrou da morte? O mesmo Deus que lhe livrou da morte foi Ele que falou, você não crê não? Aí eu disse, eu creio, mas como assim, se a gente está bem aqui, por que a gente vai sair daqui? Né? E aí outra vez, em outro culto, Deus disse assim, jovem, cadê seu esposo? Ele tá aí?
Aí, nesse dia eu tinha ido pro culto, né? Fiquei na minha, na retaguarda lá, quietinho na minha lá. E eu disse a Luz que eu vou, mas não quero que ninguém me incomode. Deixa eu ficar quietinho aqui na minha. Vocês fazem oração e tal. Cultuei a Deus e eu vou ficar aqui no meu canto. E aí, o pastor no final chegou e disse, meu jovem, Deus me mostrou que vai acontecer uma reviravolta na sua vida, no país, melhor dizendo, e Deus vai criar uma situação para que você saia daqui desse lugar e vai levar você para um lugar onde você nunca imaginou morar. E digo mais, Deus me mostrou que vocês vão trabalhar com alguma coisa, com trigo. aí eu disse, meu Deus, que mistério é esse? Mas peraí, o teu pai já trabalhava com Já trigo nessa trabalhava época, com né? trigo. Isso. Mas então tu já, tipo assim, como aí tipo, não, esse cara já tá sabendo da minha história, porque Pois meu pai é. trabalha com trigo. Exatamente. Aí eu disse, não, mas eu fiz a Luz que tu contou alguma coisa da nossa vida pra esse pastor. Ele, não, nem conheço ele. Primeira vez que eu tô vendo esse homem na minha vida. E aí, deu um pouco desse café, pastor. E aí, quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, o que é que tem a ver? Eu vendo carro, como é que eu vou trabalhar com trigo? Tá? Será que essa informação bate? Aí eu disse, não. Como é que vai ser esse negócio? Vamos trocar o certo pelo duvidoso. E aí eu disse, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E aí, da forma como Deus falou, aconteceu. Meu Deus. No governo da Dilma, houve aquela recessão econômica no Brasil, né? A nossa concessionária vendia em torno de entre 250 e 300 carros por mês. Passou a vender 20 carros. E aí não tinha como o dono da empresa, né, sustentar aquela quantidade de funcionários que tinha, né? A demanda, já que a demanda era alta, tinha que ter mais funcionário para atender a demanda dele, para girar o processo de venda, de pós-venda da concessionária. Então, quando teve essa queda muito brusca, era demissão assim, pastor Jeová, em massa. No início do mês e na quinzena do mês, a gente já esperava, né? Subia assim para o setor de recursos humanos de 10. 5, 10, 15 funcionários assim, já descia chorando, com aquela tristeza, né? Porque assim, não tinha como, a realidade do país era difícil, né? Recessão econômica terrível. As concessionárias cada vez mais caindo as vendas e a única opção do empresário era demitir os funcionários para reduzir os custos, né? E aí aconteceu da forma como Deus falou, né? Que aconteceu uma reviravolta e Deus ia nessa situação ia fazer isso acontecer na nossa vida. E do nada, veio aquele despertar em mim, né? Eu disse, opa, será que isso aí é o que Deus falou que ia acontecer? E aí eu fui lá com a minha gerente e disse, se tiver de demitir alguém no nosso setor aqui, eu me coloco à disposição para ser demitido. É melhor você trabalhar com uma pessoa que quer seguir a carreira aqui na empresa, que quer galgar novos patamares, né, profissionais, porque a minha cabeça está em outro lugar. Meu pai está com um negócio em outro estado e está me convidando para morar lá para a gente tocar o negócio juntos. E se tiver como você me colocar no meio das demissões aí, eu quero ser o primeiro. E ela disse, mas como que eu vou lhe demitir, Rafael? Você foi promovido agora há pouco, você é o meu melhor vendedor, seu salário dobrou. E começou a falar, né, tentando me atrair, tentando me convencer a continuar lá. E aí Deus já tinha colocado aqui no meu coração, tinha fechado no meu coração. Eu disse, nada que acontecer aqui agora vai me segurar mais aqui na cidade. Eu quero que você converse com o nosso diretor para ver o que é que ele tem a dizer. E ela disse, olha, eu vou logo lhe adiantar aqui. O não já é certo. Porque eu não tenho argumentos com ele. Os seus números são positivos aqui. Como é que eu vou pedir a sua demissão aqui? Se ele tiver que demitir alguém do setor, ele vai demitir alguém que não está rendendo, não está dando lucro para a empresa. Você, pelos números, você é o meu melhor. Como é que vai acontecer? E aí, no outro dia, né? Eu disse, você levar a proposta para ele, explicar a situação, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer Deus ser demitido. E aí, quando foi no outro dia, eu cheguei a trabalhar, sempre tinha reunião matinal diária, teve a reunião e ela inquieta olhando para mim, né? E eu, rapaz, será que eu vou ser demitido? Será que não? E aí, passou-se o dia, depois do almoço, ela me chamou no final da tarde, ela disse, Rafael, vem aqui, por favor, na sala, fecha a porta aí. Aí eu disse, eita, é agora. Aí ela disse, eu não sei como aconteceu. Porque, como eu te falei, não tinha motivo para você ser demitido. E nessa crise que a empresa está passando, para a empresa demitir alguém, teria que ser alguém que as contas fossem, né? O valor da rescisão fosse menor. E o seu é um dos maiores que vai ter aqui no nosso setor. Nossa. Mas ela disse assim, só pode ser Deus, porque eu não tenho explicação para isso. Aí eu disse, é Deus mesmo.
É Deus que está fazendo isso acontecer. Então, eu estou demitido. Ela disse, tá, a partir da manhã você não precisa mais vir, não. Até o meu aviso foi dispensado, pastor. O aviso prévio foi dispensado. Recebi o aviso prévio, fui indenizado, né? Fui dispensado o aviso. E aí, com o dinheiro que eu recebi das minhas contas, cheguei aqui em Boa Vista para trabalhar com meu pai. Eu fui demitido em julho. Então, passei em junho. Passei julho e a metade de agosto. E aí, comprei minha passagem, vim para cá. Cheguei aqui dia 31 de agosto de 2014. E aí... Já cheguei, já no outro dia, já fui trabalhar com meu pai na loja. E aí a demanda foi aumentando, era eu, meu pai e minha mãe. Olha só, de vendedor de carro, de vendedor de carro já para trabalhar com trigo, conforme Deus tinha revelado lá atrás, né? E aí aconteceu, do jeito que Deus falou, aconteceu nos mínimos detalhes. Para você ver como é, né? Que Deus faz na vida da gente. Eu tenho uma coisa interessante, né? Porque antes de ser crente, eu dizia que eu não queria ser crente não, porque crente era tudo liso. Eu só via crente chorando, contando que não tinha dinheiro, que faltava isso, que estava na prova, isso e aquilo. E aí eu pensei, eu vou ser crente nada, rapaz, vou ficar, né, ficar aí sendo... ficar sem nada, ficar sem dinheiro. Porque olha a visão que a pessoa tinha, porque antes o crente era o protestante. Isso. A maioria das pessoas eram católicas, então ela tinha medo do crente. Isso. Porque a forma que a mídia passava do crente era uma coisa que você ficava com medo. Eu tinha um vizinho que ele era do movimento pentecostal. Meu amigo, quando esse homem começava a entrar no mistério na casa dele lá, a gente falava, tava pegando espírito. Aí todo mundo ficava assim com medo do vizinho. A gente tinha medo. Porque olha o nome protestante, é o nome, né? E aí causava aquele impacto, né? Quem queria ser crente? Ninguém. Então, a onda era ir para a igreja, porque tu podia ir para a igreja católica e aí depois ir para a festa. Terminava, eu ia ali ia para a catedral, terminava, ia lá, pagode, não sei de onde. Sabe? Então, o que acontece? As pessoas tinham medo da igreja evangélica. Isso. E eu dizia que eu não queria ser crente de jeito nenhum, porque para mim, pastor era tudo ladrão. Olha. Por quê? Porque a mídia estava falando daquela situação que aconteceu na igreja lá e tal. E aquilo foi o que ficou na mente de todo mundo, não é verdade? Só que aquele pastor que estava dizendo que pastor era tudo ladrão, agora é pastor. É pastor. Agora é pastor. E agora? E agora? Porque a gente começou a igreja lá no Pedra Pintada, onde nós construímos uma igreja do zero. Então você participou ali de tudo da construção, você sabe quanto que o irmão dá na igreja e que o dinheiro que ele coloca ali não dá para cobrir as coisas e você... como pastor dirigente, tem que se virar para poder fazer aquela construção acontecer. Exatamente. E aí eu penso assim, então eu retiro o que eu falei. Porque quando eu conheci o pastor Donald lá na Viva em Cristo, ele estava iniciando, eu tinha acabado de comprar o terreno ao lado, que é o terreno que é a sede hoje. Sim. Né? Ali eu ainda participei da marchinha que teve lá. Era tudo pela fé, sabe? Era tudo pela fé. Eu me lembro que a gente foi para o terreno do lado, só era mato. E ainda não tinha fechado o negócio. E a gente começava a marchar ali no meio do mato, falando, esse terreno é nosso, esse terreno é nosso. Profetizando já. Profetizando. E o cara que vendeu o terreno para a igreja vendeu parcelado. Sabe? A nossa igreja do Pedra Pintada foi muito parecida com a Viva em Cristo da Sede. Se você vê o prédio que tem os cultos hoje, é igualzinho. E ali a gente também comprou o terreno do lado parcelado. Temos 2 terrenos lá. Sabe? Então, assim, eu retirei o que eu falei. Que para mim agora, nem todo pastor é ladrão. Porque tem aqueles pastores que abrem as pequenas empresas como um grande negócio. Mas esse daí, meu irmão, você conhece ele. Porque rapidinho você vê o que acontece. Né? Rapidinho... Deus ele não aceita esse tipo de coisa. Rapidamente ele é desmascarado. Ele é desmascarado. Verdade. Porque Deus ele só permite que as coisas aconteçam até um certo ponto para ver até onde você vai. Né? E assim, para você, né, como é que foi entrar na igreja, já começar o ministério ocupando cargos e hoje, pastor, como é que foi esse seu início assim, na igreja e até hoje como pastor? Pastor, assim, eu assim, olhando para outras pessoas que tiveram história também
dentro do evangelho, né? Depois de se converter também, eu vejo que Deus teve um pouco de pressa comigo. Porque outra vez Deus também tinha falado, Deus diz, eu tenho pressa na sua vida. O negócio que eu tenho com você é algo grande, o ministério é grande, e eu tenho pressa na sua vida. Só que a gente fica viajando, né? Meu Deus, como é isso? A gente, no início da nossa fé, né? E aí, como o senhor falou, eu sempre gostei de cantar. Antes de me converter, eu tocava na banda de pagode, né? Era pagodeiro. Inclusive, quando eu conheci a minha esposa, tinha acabado de tocar numa festa, num show, né? E depois a outra banda tava tocando lá, a gente foi lá pra baixo conhecer ela na festa. Então, a Lúcia morava aqui em Boa Vista, foi pra Paraíba depois que o pai dela faleceu. Depois de 2 anos estava morando lá, a gente se conheceu e depois de 1 ano ela voltou pra cá, pra Boa Vista. Você vê como é que Deus fez. Deus me tirou daquele ambiente, né? Mudou a minha vida, né? Me fez recomeçar de novo. Eu comecei do zero aqui em Boa Vista, pastor. Comecei do zero. O dinheiro que eu recebi das minhas contas, mobilei o apartamento, eu tinha um carrinho lá, vendi o carro, comprei um carrinho aqui em Boa Vista, né? Mobilei o apartamento, começamos a tocar a nossa vida do zero aqui, de novo. Então, Deus começou tudo de novo na minha vida aqui. E aqui eu comecei a ir para a igreja com ela. Eu também cheguei aqui em Boa Vista, ainda não, de cara, não me converti, ainda passei quase 2 anos, pastor. Resistindo ainda. É mesmo. Ô homem duro, meu Deus do céu. Resistindo 2 anos. E aí a gente começou, eu deixava ela na igreja batista, e ia pra missa, na catedral. E aí eu fui 2, 3 vezes descer, todo domingo. E aí chegou uma situação que 2 pessoas vieram me perguntar, sentava do meu lado e me via assim, sempre sozinho, e fez: amiga, eu vejo que você usa aliança, sua esposa, ela não gosta de vir pra igreja? O senhor é viúvo? Alguma coisa do tipo? Eu disse: não, é porque ela é evangélica. Aí eles, por isso que eu sempre vejo o senhor sozinho aqui. Aí ele fez: não, tá bom, mas o senhor é uma benção, o senhor tá aqui com a gente e tal. E aí, outra vez, de novo. Só que eu fiquei constrangido da segunda vez, né? Eu disse: rapaz, o negócio tá errado. Ou é pra eu estar do lado da minha esposa, ou era pra ela estar do meu lado. E aí eu fiquei constrangido quando vieram fazer me perguntar de novo, no outro domingo. No terceiro domingo, né? Quando ela tava se arrumando pra ir pra igreja, e aí ela me viu me arrumando também, porque a hora do culto era diferente da hora da missa. O culto era 6 e a missa começava às 7. E ela já achou estranho me arrumando também, né? E aí ela viu: tu vai pra onde? Eu disse: não, hoje eu vou contigo pra igreja. Aí ela... Eita. De novo, Ela meu Deus. Ela é de qual igreja? Pentecostal? Não, ela era a Batista Missionária. Da Batista. Isso, Então a igreja Batista Missionária, ela é diferente do Detran. Eu já Pastor fui lá. Clodoaldo, pastora Meu amigo, eu Beth, conheço. pastor Abel, pastora Já fui lá. Érica. Exatamente. Lindo, Pastor Acra, muito pastora bom, Tati. Muito bom. A gente... E aí eu fui naquele negócio. Sabe por quê, pastor? Olha como Deus trabalhou na minha vida nessa questão da minha conversão. Eu disse assim pra Lúcia: Lúcia, se um dia eu for crente, eu não quero ser dessas igrejas que o povo faz muito barulho, zoada, a banda toca muito alto e não sei o quê. E ela disse: amém, Deus vai fazer do jeito que você tá falando. E eu, né, falei brincando. E aí, o estilo da igreja batista é diferente, totalmente diferente da igreja pentecostal. Né? A condução do culto, a liturgia, é bem diferente da liturgia da igreja pentecostal. E aí Deus trabalhou na minha vida dessa forma. Eu não falei aquilo, eu não declarei aquilo, Deus fez: então você vai se converter na igreja batista, mas eu tenho um negócio com você diferente no pentecostalismo. Passamos lá 1 ano e 8 meses na igreja. Fomos do Michel Louvor, do Ministério de Casais e do Ministério de Intercessão, né? Deus sempre me direcionava para fazer parte desses ministérios, já para ter uma noção de como é que ia ser a minha vida lá na frente, né? Trabalhava comigo: ó, a liderança é assim assado, aqui é assim assado e cozido, e aqui é assim. Então, Deus sempre foi me mostrando, e eu dizia: mas meu Deus, eu não queria me envolver tanto assim, é tão cedo. 2 anos de convertido, pastor. É tão cedo para eu estar envolvido assim nesse negócio, é tanta coisa, e eu não sabia o que é que Deus tinha para mim lá na frente, né? E aí, saímos de lá da igreja com a bênção do pastor. A Lúcia teve um sonho, Deus revelou um sonho para ela, que a gente, em outro lugar, certo? Me mostrava um púlpito e eu sentando em cima da cadeira, na cadeira dos pastores naquele púlpito, né? E aí a gente ficou com aquele negócio, né? Sempre que a gente ia na Paraíba visitar minha sogra, o culto lá era pentecostal. A igreja lá é pentecostal assim, de verdade, né? Como a gente escuta falar aqui, como é?
relampeia, sapateia, faz o relampeia e fogo pega descer, fogo, né? né? Exatamente. Lá na o casa da reto minha é sogra, o culto lá é assim, avivado Eita, do meu início ao Deus fim. do céu. E aí a gente ia pra lá e quando voltava na nossa igreja, como era a igreja mais tradicional, a gente via, né, rapaz, tem alguma coisa diferente, tá faltando alguma coisa aqui. Isso pra nós, não pros irmãos, né? Sim. Eu digo isso falando de nós. E aí a minha esposa é realmente assim, a gente sente a falta de algumas coisas, né? Do mover espiritual, daquele, né? O orar em línguas e Deus falando, revelando assim e tal. E aí aconteceu que Deus nos levou para outra denominação, a denominação pentecostal agora. E aí lá a gente disse, não, aqui é o nosso lugar. Se sentir em casa. Aqui é o nosso lugar. E aí fui batizado com o Espírito Santo, né? E aí Deus me deu dom de línguas. E aí fui começando a ter aquele contato mais com o mover espiritual. Eu disse, não, amor, agora a gente já achou. É aqui. Aqui é o nosso lugar. Vamos só agora descer na presença do Senhor e ler Bíblia e estudar a Bíblia, estudar a palavra e jejum e oração. E aí vamos ver o agir de Deus na nossa vida. E foi assim que começou a nossa vida no Ministério Pentecostal, né? E até hoje estamos aqui, né? Mas e aí? Pra glória de Deus. Mas aí tu foi pra Viva em Cristo. Isso. Não, antes da Viva em Cristo eu fui para outra denominação. Aham. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Refúgio. Pastor Newton. E como é que pra Viva em Cristo? A gente passou mais ou menos 2 anos também na Assembleia de Deus. E aí o pastor Silvestre, né? Que é líder hoje da congregação do Laura Moreira. Pastor Silvestre. Olha. Ele me convidou para pregar no Aviva-nos. Sim. O Aviva-nos era feito na sexta-feira à noite, né? Sim. Às sim, 21h30. Era aquele culto. Ele era um dos líderes. Ele era um dos líderes dos né? jovens na época. Era. E aí, através de um amigo meu, já tinha pregado no Aviva-nos, o Lucas Coutinho, O Lucas, né? sim. O evangelista Lucas Coutinho. Ele me indicou. Ele disse, pastor Silvestre, ele fez, Varão, o pastor Silvestre me procurou. Ele queria que eu pregasse lá no Aviva-nos da igreja lá do Viva em Cristo, lá no Cambará, ali perto da Mangueira. Só que eu tenho uma agenda nesse dia, eu não vou poder ir. Tu não quer ir no meu lugar, não? Aí eu disse, eu vou sim. Aí ele passou meu contato, o pastor Silvestre entrou em contato comigo e disse, tal hora, nosso culto é assim, assim, assim. E eu queria que você trouxesse uma palavra de Deus para a vida da gente aqui, para ministrar sobre os jovens, sobre a minha vida também. E aí, o culto diferente, né? O culto dos jovens é diferente, né? O ambiente mais escuro, né? As cadeiras em círculo ali, o púlpito na frente, né? É assim, foi o meu primeiro contato. Na verdade, foi a minha primeira oportunidade, pastor, pregando em outra igreja que não era minha. E aí, foi uma bênção naquele dia. E depois o pastor Silvestre me convidou de novo. Uhum. Aí, eu comecei a me sentir em casa, né? Eu disse, rapaz, essa igreja aqui tem alguma coisa que meu coração tá se alegrando aqui nessa igreja. Aí eu fui com a Lusca, fomos visitar no culto no domingo, e a Lusca se encantou também. Aí disse, amor, eu acho que Deus está falando com a gente que é pra gente mudar pra cá. Aí eu disse, não quero mudar de igreja de novo, não. Já mudei 2 vezes, não quero mudar de novo, não. Meu Deus. E aí a gente colocou esse propósito com Deus, né? Senhor, se é da tua vontade, nos confirma, nos mostra se é pra gente sair da igreja onde a gente tá pra vir pra cá. E aí Deus foi nos mostrando, né? E foi acontecendo até o ponto de, em 2020, né? Foi o ano da pandemia, né, pastor? Foi. 2020. Foi. A gente foi visitar nossos parentes na Paraíba. Quando voltamos, a gente visitou a Viva em Cristo novamente. E aí sentimos aquela paz, né? Fomos lá, conversamos com o pastor Donald nos recebeu, né? Nós pedimos a nossa carta lá na igreja onde a gente congregava. Levamos a carta de recomendação para o pastor Donald. Fomos recebidos no Ministério Viva em Cristo, né? Com todo aquele amor que o pastor Donald tem, com todo aquele acolhimento, né? Que é ímpar no pastor Donald. O senhor sabe disso aí, que o senhor foi recebido também de uma forma muito agradável pelo pastor Donald. Não tem como negar isso dele. Não, o pastor Donald é meu pai. Exatamente. Aconteceu dessa forma. E aí, fomos acolhidos. Aí estoura a pandemia. Pá! Foi decretada a pandemia mundial. E aí os cultos, né? Foi proibido. E aí, na nossa igreja, os pastores estavam meio que na retaguarda, meio retraídos, com medo do coronavírus. Natural, todo mundo enfrentou isso. E aí o pastor Donald fez, Rafael, tu tem coragem de fazer uma live comigo? Tu toca? E o pastor disse, eu não sei tocar direito não, pastor. Eu sei tocar a música que eu já aprendi. Ele fez, é isso mesmo que Deus quer fazer com você. Toca o que você sabe. E aí eu vou ministrar uma palavra, você vai tocar, cantar um hino. E a gente foi fazendo lives, né? A gente fez até a live também do
do Jota naquela época, Sim, né? sim, 2021, né? Foi, o senhor foi. precisou fazer o tratamento com o Jota em Brasília. A gente fez aquela live beneficente. Foi Deus bom. abençoou tremendamente, né? Foi. E assim a gente viu o tratamento de Deus. Como é que foi a pandemia? Assim, você já ali ajudando na igreja, como é que foi assim para você assim? Já estava sendo um dos líderes já, né? Já era obreiro na igreja? Já. Já, o pastor né? nos recebeu como diáconos. Sim. Como diáconos, né? E aí a gente já exercia o diaconato. Então o pastor já foi nos dando essa responsabilidade a maior. Tu vai ser comigo. Eu contigo aqui. Porque os pastores estão aí com medo, né? De pegar esse coronavírus aí. E a gente precisa ministrar a palavra de Deus para esse povo. Porque o povo estava sedento, mas ao mesmo tempo estava amedrontado, né? Porque as notícias não eram muito boas. Morria de dezenas e centenas de pessoas nos hospitais, nas UTIs, estava super lotado. Era enfermeiro morrendo, era médico morrendo, era todo mundo que pegava aquele loucura, né? Vírus que era uma coisa inédita no mundo, né? Não tinha tratamento, né? Todo tratamento que aparecia era apresentado assim de pronto, mas nem todo tratamento era eficaz. Eu estava no retiro, já pulando um pouquinho mais aqui, e aí eu vi que eles jogaram um balde d'água na sua cabeça. Aí, ali foi assim, a primeira revelação do chamado pastoral? Não, Deus já tinha falado comigo antes, já. Deus já tinha falado comigo. Pastoral? Isso. Deus já tinha falado comigo. Como eu disse, a gente sempre gostou de um culto pentecostal, né? E aí, nessa época da pandemia, a gente visitou uma casa de um amigo nosso, que ele hoje é até pastor do Ministério de Madureira. Ele fazia os cultos na segunda-feira à noite, lá na casa dele. E aí a gente cultuando a Deus, adorando lá, cantando, tocando, tá? De vez em quando ele dava oportunidade pra gente ministrar a palavra. E aí Deus usou um outro vaso. Deus usou a boca de outra pessoa para dizer isso, que Deus estava iniciando o ministério na minha vida, mas o ministério é um ministério sacerdotal. Meu Deus. E eu disse, meu Deus, eu não quero essa responsabilidade não. Tá tão bom eu como crente aqui, já tô vivendo tanta coisa linda na minha vida, já aconteceu tanta coisa maravilhosa. Deus já me deu tanta prova de que Ele me ama e que tem uma história assim diferente conosco, mas eu acho isso uma responsabilidade muito grande, né? Porque assim, eu sempre levei muito a sério isso daí. Porque a responsabilidade de um pastor não é uma responsabilidade qualquer, porque a gente é responsável por almas, né? A condução de almas, né? Deus confiou a nós como pastores. E se a gente não leva isso em consideração, a gente está desconsiderando a responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos. E eu sempre tive isso comigo, né? Eu disse, não, é uma coisa muito séria, então eu tenho que me preparar, eu vou ter que ler Bíblia, eu vou ter que estudar. E eu comecei, pastor. Comecei a me aprofundar mais, comecei a buscar, comecei meu curso de teologia, né? Comecei a desenvolver mais na palavra. A pregação em si foi melhorando, né? Os argumentos que a gente usa, né? A retórica foi melhorando, né? E assim Deus foi abrindo a nossa mente, o nosso coração. E no Viva Camp de 2024, né? No feriado de carnaval, o pastor sempre faz o nosso acampamento da igreja, nesse feriado. E aí o pastor Stanley Reis, o grande homem de Deus, né? É de Manaus. Ele foi no domingo à noite, ele ministrando a palavra. Eu tava eu e o diácono Ari. A gente tava fazendo aquela ronda, né, no acampamento, ver como é que tava a situação das barracas, né? Tava tudo direitinho, se todo mundo tava assistindo o culto. E aí eu escutei aquela voz lá do alto onde tava acontecendo o culto, né? Rafael! Eu disse, meu Deus, só aconteceu alguma coisa. Aí o Ari olhou pra mim e fez, estão chamando vocês lá. Aí ele, Rafael, Deus manda te dizer alguma coisa. Cadê o Rafael? Chama ele aí. E aí eu fui, né? Corri lá pra onde estava acontecendo o culto. E ele disse assim, Deus me incomodou hoje à tarde para fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E olha que eu já prego há muito tempo. Deus mandou pegar um balde de água aí, encher com água, porque Ele quer derramar sobre a sua vida a unção do ministério pastoral. Eu não sei se o pastor de onde vai lhe consagrar amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, mas Deus mandou fazer isso aqui agora. E aí tinha um balde assim com água, tava pingando da central de ar-condicionado. Do quarto dele tava dormindo. Aí os irmãos, só tem esse balde aqui, pastor, vai ser esse. Ele fez, não, derrama essa água e enche com outra aí. Pode ser que essa água esteja suja. Encheu um balde, eu sem entender nada, né? Cheguei naquele negócio, eu não tava no culto, eu tava fazendo a ronda, como a gente dizia lá, né? Sim. E aí, ele mandou me chamar, eu cheguei lá sem entender o que tava acontecendo. Aí ele fez, fique de joelhos aí, meu amigo. Vai acontecer algo sobrenatural aqui na sua vida.
Aí ele pegou o balde assim. Conforme aconteceu com... Ele me citou até o nome do pastor, que eu não me recordo aqui agora. Deus derramou essa unção na vida do pastor, né? Que ele é um apóstolo. E ele... René Terranova. Sim. Ele foi ungido dessa forma também. A unção profética foi ungida dessa forma também. Deus mandou fazer igual aconteceu na vida dele, na sua vida. Você crê que Deus trabalha assim? Eu creio, pastor. Eu creio nesse Deus. Meu amigo, Deus já fez tanta coisa na minha vida. Como é que eu não vou crer no poder de Deus? E ele fez, ajoelhe aí. Quando ele ajoelhou, mandou os jovens ficar ao meu redor. Mandou os pastores ficar ao nosso redor ali também. Todo mundo fez aquele ciclo. Eu fiquei no meio. Tem até o vídeo no meu Instagram lá, desse momento. E aí ele derramou o balde de água em cima de mim. Fiquei até com o apelido de pastor do balde. É o pastor do balde. E aí, nesse dia foi derramada essa unção profética na minha vida, né? E aí, o pastor Donald fez, meu filho, isso é só uma confirmação de Deus na sua vida. O seu ministério foi entregue hoje. Você sabe que nós temos o nosso protocolo, temos a nossa convenção pastoral. Não vai acontecer agora, mas breve nós vamos oficializar, né, a sua ordenação como pastor. Mas não vai ser agora. Vai ser no tempo de Deus. Eu disse, amém, pastor. Amém. Eu não pedi para que Deus fizesse isso. Deus fez dessa forma, né? Então vamos esperar acontecer da forma como Deus quer. Mas é incrível, né? Que é rápido. Passa... E aí demorou um ano, pastor. Um ano. Um ano. Nossa. Um ano. Agora no Viva Camp 2025, né? Vai completar um ano que aconteceu esse ato profético lá. Sim, é verdade. Né? E na verdade foi menos de um ano, né? Porque eu fui consagrado agora em dezembro. Meu Deus. Né? No aniversário da nossa igreja, aniversário de 18 anos, aconteceu a nossa consagração, a nossa ordenação ao Ministério Pastoral. E estamos aqui. Mas e assim, tipo, é interessante, porque Deus ele te chama e já te dá uma missão. Isso. E isso é bíblico. Porque todo mundo que Deus chama, ele dá uma missão. Quem é escolhido sempre tem uma missão. Isso. Então você que é escolhido aí, ó, pode ver que sempre tem uma missão, né? Então, cara, eu realmente assim, eu fico encantado com a tua história, porque agora vem a Viva em Cristo do Caçari que Deus já colocou aí, né, nas mãos do pastor Tiago, que já te chamou para estar com ele nesse projeto, né? Exatamente, assim, eu costumo dizer que Deus não trabalha com desocupado, né? A obra do Senhor, ela sempre tem alguma função para ocupar os obreiros da obra dele. Parece até redundante, mas não é, né? A obra, ela depende, né, do obreiro, né? Deus, ele capacita, ele escolhe os seus escolhidos, capacita e já lança para o campo, né? Então aconteceu dessa forma. Quando o pastor nos consagrou, eu me lembro da palavra que ele disse. Eu já te enviei. O pastor disse dessa forma para mim. Você foi consagrado, você foi ordenado a pastor. E aqui na Viva Cristo nós trabalhamos assim. Ninguém é ordenado e fica aqui de braços cruzados. Não, sempre vai ter uma função. O senhor sabe disso. Verdade. O senhor passou por isso, não, né? Eu estava no campo. Já estava engatilhado, já né, pastor? Estava no campo. Então ele disse, eu já te enviei. Essa nova obra, essa nova congregação que a gente vai abrir lá no bairro Caçari. Vai acontecer. Já tem um projeto aí. O pastor Tiago Liberato já está dando vida a esse projeto, né? Deus já abriu portas financeiras aí para que esse projeto aconteça. Mas como é que vai ser essa igreja? Fala pra gente aí. Pastor, vai ser num local que a gente... Bem inusitado, né? A gente olha assim pro local. Vai ser lá... Muito provavelmente vai acontecer lá no Shopping Garden. No Garden. No espaço onde era o espaço Boa Vista Music. Né? Muito grande. Entre a Unama e aqueles restaurantes que tem ali na entrada do Shopping Garden. E vai ser um projeto diferente. Vai ser um projeto ousado. Dentro do espaço do shopping. Né? Onde a gente vai inovar aqui na cidade, no estado. Uma igreja no local. Diferente. E Deus tem um propósito muito grande ali naquele lugar. Porque ali existem pessoas sedentas pela palavra de Deus. E ali a gente já enxerga um campo missionário bastante promissor. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil, mas eu creio que Deus tem um propósito grande lá naquele lugar. Eu já tô crendo, eu quero ir lá, que eu quero ver o show lá. Eu sei Amém. que já vai ter muito show. Gente, deixa eu falar para vocês aqui. Quero mandar um alô para todo mundo da Vitrine dos Bolos, tá? Mandar um abraço especial para todo mundo que trabalha lá na Vitrine dos Bolos, que é gente demais, né? Deve ser umas 10 pessoas? Tem mais ou menos isso aí. Mais ou menos, né? Porque lá é bolo demais, né? Então, assim, pessoal, você quer um bolinho gostoso, na Vitrine dos Bolos ali na Avenida Via das Flores, no bairro Pricumã, pode vir ali, assim, bem perto ali do Manhã Animal. Você vai ver lá, ainda tá o nome Vitrine dos Bolos lá? Tem sim, tem sim. Tem, né?
Então, vitrine dos bolos, viu? Eu também quero aproveitar aqui para mandar um alô. Tem a loja 1 também. A primeira loja que a gente abriu foi lá no 31 de março, em frente ao supermercado DB. Ainda funciona? Funciona, então lá sim. tá. Isso. Então são Temos duas lojas. Duas lojas. Né? Então, olha aí, 2 lojas. Então, fica em que local lá exatamente? Na Avenida Capitão Júlio Bezerra, de frente ao supermercado DB, no outro lado da avenida. No outro lado da avenida. Então, aí, vitrine dos bolos, viu? E também quero aqui aproveitar, cadê o W Costelaria? Ei, eu recebi uma encomenda aqui, meu amigo, fui presenteado, fui mimado, né? Assim, eu me mimei. Não, me mimaram. Rapaz, o meu amigo Armisson abriu uma costelaria agora. Rapaz, ele faz a costela no bafo. Uhum. Ele só prepara ela no calor. Meu Deus. Então é de um dia para o outro, ela fica pronta. Bota aí para o pessoal ver aqui, gente. Então ele me presenteou, né? Trouxe aqui uma costela especial. Meu Deus do céu. Eu cheguei do céu esse presente aí, viu, casa pastor? com essa costela desfiando, Olha, caída, você pega no osso, ela já sai. Não, mas será que ele vai trazer hoje de novo, não, pastor? Rapaz. Né? Olha, já me deu água na boca aqui. No próximo programa eu já quero essa costela aqui pra gente ficar degustando. Olha aí, rapaz. Diferencial aqui é que essa costela aqui foi... de cozinhar final de semana é só chamar W Costelaria que ele vai e aí até você deixar na sua humilde residência. Olha só, e tem um diferenciado. Ele prepara essa costelinha aqui um dia antes. Ela fica marinando, cozinhando durante 24 horas. Meu Deus! Olha só como é que tá linda. Isso aqui, meu filho, até banguelo come, tá? Um negócio de mancha, né? Então, W Costelaria, um grande abraço aí pro meu amigo Armisson, né? Se você quiser, faça logo o seu pedido antecipado que vai abrir sábado agora, viu? Um grande abraço, Armisson. Pastor, deixa aí um versículo pra gente, já faça suas considerações finais, porque já vai começar Na Mesa com Brenda Tamara. Oh, glória. Ela já tá aí, viu? Então, já tá no horário dela, vamos lá. Amém, pastor. Antes da gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria deixar uma palavra de Deus para sua vida. E esse versículo ele fala muito comigo. Eu creio que vai falar também com você. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Aqui é a maior prova de amor pela nossa vida. Um Deus que entregou o seu Filho unigênito. Um Deus que não hesitou em poupar a vida do seu Filho. Entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho. Veja só, você que é pai ou mãe, você pegar a vida do seu filho e entregar ela por amor a pessoas que ainda são pecadores, que ainda não entenderam o significado do sacrifício de Cristo. Pessoas que não estão nem aí para a obra salvífica de Cristo. Mas Deus ele não hesitou, Deus não poupou esforços. Deus entregou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida como oferta para Deus. O sacrifício vivo de Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício que nos descondenou, porque pela justiça de Deus servimos a um Deus que é santo. E a justiça de Deus, ela pela santidade do caráter de Deus, ela sempre vai optar para a condenação daquele que não é santo. Mas em Cristo Jesus,
a nossa condenação ela deixou de existir. Então, da mesma forma como o amor de Cristo me alcançou, alcançou a vida do pastor Jeová, alcançou a vida da irmã Brenda, alcançou a vida de muitas pessoas, Deus também quer alcançar a sua vida. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não importa quanto tempo você já negou esse amor de Jesus. Não importa quantas vezes alguém já falou de Jesus para você. Não importa quantas vezes alguém já leu um versículo da Bíblia para você e você rejeitou. Mas Deus te ama. E Deus quer fazer algo na sua vida que só Ele pode fazer. Mas Ele precisa que você abra o seu coração para que essa palavra ela transforme a sua vida como transformou a nossa vida. E repetindo aqui o versículo, Deus ele quer provar o amor dele para com a tua vida, né? Mostrando que Jesus morreu por você, mesmo você ainda sendo pecador. Olha que coisa tremenda, pastor. Será que nós tínhamos coragem de dar a vida do nosso filho para morrer por a vida de alguém que ainda é pecador? É forte. Eu digo por mim, eu não tinha não. Mas Deus teve, e Deus assim fez, né? E assim Ele continua fazendo, Ele quer fazer também contigo. Entrega a tua vida para Jesus. Confessa Jesus como seu Salvador. Pede perdão pelos teus pecados. Porque aí sim o amor de Deus vai trabalhar na tua vida e Deus vai transformar a tua vida assim como transformou a nossa vida e continua transformando de milhares e milhares de pessoas que entendem e que receberam esse amor no coração. Amém, pastor? Assim eu findo aqui a minha fala e digo que Deus te ama e Deus tem algo diferente para fazer na tua vida. Deus quer mudar a tua história, assim como mudou a minha e de muitas pessoas. Deus também quer fazer isso com a tua vida. Amém. Grande pastor Rafael Gonzaga, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá? É uma honra, pastor. Você que Foi nos uma honra honra poder com sua participar presença, com o senhor aqui. Né? E eu também quero aqui finalizar dizendo para você que em Provérbios 16:3 a palavra do Senhor vai dizer: consagra os teus planos ao Senhor. Apresenta para o Senhor tudo que você vai fazer, que tudo vai dar certo. Mas apresenta para Ele. Apresenta primeiro para Ele. Você não tem que ficar por aí falando o que vai fazer ou deixar de fazer para quem não tem nada a ver. Entenda, o grande segredo do sucesso é o segredo. Então fala somente para Deus aquilo que você pretende fazer. Depois você me diz o que vai acontecer. Muito obrigado. Fica com Deus e um grande abraço. Amém, pastor.